bilhões com a nossa gente. Ninguém pode competir. Agora é 5 bi. Boas-vindas, IPO! Feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida. Como é bom estar presente, planejar com minha gente. Nova era que inicia. Nossos valores são a garantia de avançar no tempo e ter só alegria. Estou feliz, feliz eu estou. Solto a voz e canto forte, boas-vindas. Aqui no Magazine estamos frente a frente, com um novo desafio pra seguir crescendo. Nossa missão agora é fazer mais com menos. Alô, alô, seu gerente. É mais com menos. Alô, alô, seu gestor. É mais com menos. Alô, alô, vendedor. É mais com menos. Alô, equipe do apoio. É mais com menos. Olha o breque. Agora são 10 bilhões. Quem sabe até mais. Vamos faturar. Profissionais competentes. Põe bola pra frente. 10 bi no placar. Nessa Copa é assim. Cada loja uma arena. E cada equipe uma seleção. Todos ligados na mesma missão. Formando um só coração. Todos juntos vamos soltar nossas emoções. Venham 10 bilhões. Todos juntos vamos soltar nossas emoções. Venham 10 bilhões. Gente, nós faturamos 10 bilhões no ano passado. Obrigada, obrigada. Hermes Gazola, fundador do Grupo Puras. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao nosso presidente Cairoli. Parabéns, Luísa. É muita emoção. E a todos vocês aqui presentes. Essa minha palestra não foi boa, culpa é do Cairoli, porque eu disse, o que eu vou falar para Cairoli? Vai lá e conta a tua história, Hermes. Então, estou aqui hoje para contar um pouco da minha história e espero poder contribuir com um pouco do que eu fiz. Bom, gente, a minha palestra vai se basear em 4 pontos, praticamente, falando do Case Puras. Eu quero colocar como é que foi o nosso restaurante familiar, como nasceu a nossa empresa. Quero falar como nós construímos esse sonho e também vender o sonho continua ou o sonho parou. Então, gente, vou começar contando um pouquinho da história do nosso restaurante familiar. Bom, gente, nós somos do interior do estado, do Rio Grande do Sul, e eu me construí trabalhando e estudando duro. Aos 22 anos eu me formei em administração de empresa na Unicinos, sem nunca ter rodado. Com 8 anos de idade, eu estava fazendo uma caixinha de engraxar sapato, e eu engraxava sapato no final da missa, das 6, das 7, das 8 e das 9, que nós tínhamos lá em Vila Maria. Aí, quando eu estava fazendo a caixinha, a mãe perguntou, mas por que tu está fazendo essa caixinha, Hermes? Afinal de contas, a gente não era tão pobre assim para mim estar lá engraxando sapato. Eu disse, mãe, eu quero ganhar o meu dinheiro. E assim foi, talvez, o dinheiro mais importante da minha vida. Foi quando eu tinha 8 anos. Com 9 anos, meus pais resolveram ir para Porto Alegre. E a ideia inicial do meu pai ir a Porto Alegre era trabalhar numa madeireira, no irmão da minha mãe, o meu tio. Chegando em Porto Alegre, nós acabamos morando quase 1 ano na garagem desse meu tio, e no final das contas não deu certo, e o meu pai acabou não trabalhando com meu tio, graças a Deus, e nesse momento meu pai e minha mãe abriram um pequeno restaurante, muito pequeno restaurante, onde minha mãe foi a cozinheira, fazia a coordenação de toda a cozinha, e meu pai as compras e fazia o caixa. E esse restaurante pequeno cresceu muito e se tornou um restaurante muito importante na região onde nós moramos. Bom, gente, a comida era gostosa, a comida era saborosa, a comida fresquinha. Eu conhecia cada cliente pelo nome. Nós éramos em 4 irmãos. Todos nós estudávamos e ao meio-dia todo mundo atendia nas mesas. Eu adorava atender nas mesas. Eu conhecia cada cliente, inclusive, que cada cliente gostava, qual era a sua preferência. Assim foi um pouco, então, da história do restaurante familiar. E como a gente só tem 20 minutos, eu vou entrando direto como nasceu a Puras. Bom, a Puras nasceu da seguinte forma. O senhor Avelino Andrés
um dos nossos clientes que eu mais gostava, ele estacionava aquele Galaxy Landau na frente do restaurante, eu ficava babando. Era um cliente que eu adorava. E ele sempre era um dos últimos a almoçar. Num dos dias ele foi pagar no caixa a conta. Ele disse assim para o meu pai: seu Chico, o senhor não quer abrir um restaurante dentro da nossa empresa? O pai olhou para ele sem entender. Disse: o que houve, seu Avelino? É que aqui, quando chove, fica difícil o nosso pessoal vir para cá, tem muita fila, eles perdem tempo, e nós estamos pensando em abrir um restaurante dentro da nossa empresa. O pai olhou para ele e disse assim: mas, senhor Avelino, o senhor não está vendo que eu não dou conta nem disso aqui? Como é que eu vou cuidar de mais um? Eu, ali, né? Estava ali ouvindo e disse: pai, eu cuido. O pai olhou para mim sem saber o que dizer e disse: tu é um guri irresponsável, vai lá estragar o nome da família. E aí o senhor Avelino aí chegou, foi embora, eu peguei, ataquei ele, eu conhecia ele, eu atendia. Disse: pode falar com o senhor Avelino? Pode, Hélio, mas lá na sua empresa, pode ser? Tá bom, então, liga para a minha secretária. Liguei, fui lá, e quem me atendeu foi o gerente de RH, que também me conhecia. Ele foi lá, me mostrou as condições, né? Era um restaurante de 30 refeições, não precisava pagar água, nem aluguel, nem luz. Meu pai vivia enchendo o saco: olha a água, apaga a luz, olha o aluguel. Ali era entrar, botar as pessoas, os mantimentos e os utensílios. E quando vi aquelas condições, eu fiquei louco. Eu nem sei como cheguei em casa e falei para a mãe. Disse: mas tem certeza, meu filho? Nós, de um restaurante comercial, não sabia nem o que era uma empresa. Mãe, tenho certeza, foi assim que ele me disse. E aquilo que o teu pai te falou? Mãe, olha bem para mim, eu sei que a senhora gosta, sou o seu filho preferido. E a senhora sabe que eu sou um cara responsável. Ela olhou para mim e disse: tá bom, então vamos falar com o teu pai. Foi lá, falamos com o meu pai, convencemos eles, e a mãe disse assim para mim: para tu não errar, meu filho, eu vou te dar a minha melhor cozinheira, a Marina. Ali nasceu o meu primeiro restaurante com 30 refeições, e eu botei o nome da empresa Hermes Gazola, firma individual. E ali, realmente, né, nós criamos uma grande empresa, e eu penso assim, que quando a gente trabalha de forma séria, alguém vai ver que a gente é bom. O senhor Avelino, mesmo meu pai indo contra, meu próprio pai, ele viu que eu era um cara sério, que eu servia ele com carinho, com atenção e com responsabilidade. Tanto é que eles me deram a oportunidade. Então, quando tu tem vontade, todo mundo te ajuda. A Puras teve 30 anos. Passamos bons momentos, maus momentos, mas muitas pessoas me ajudaram. Porque todo mundo viu a vontade que a gente tem. Nós todos aqui somos empresários. Todos nós temos vontade e ambição. Nós queremos mais da vida. Hoje, o problema é a preguiça das pessoas. Esse que é o grande ponto. Quando tu tem vontade, todo mundo quer te ajudar. O senhor Avelino me deu aquela oportunidade e muitas pessoas me ajudaram. Eu até assim, olhando as pessoas com quem eu estudei, os mais inteligentes, hoje estão razoavelmente. Então, eu sempre digo assim, quem tem vontade, vence mais na vida do que o inteligente. Ou, na pior das hipóteses, a inteligência está no mesmo nível da vontade. Então, assim, a gente criou uma grande empresa com muita humildade. E os nossos números, né, em 2011, quando a empresa foi vendida, claro, não é do tamanho da Luiza, né, que é uma maravilha a Luiza, mas a gente estava faturando um bi 260, nós tínhamos 1 milhão de refeições por dia, 3,7 milhões de refeições doadas para a comunidade, 23 mil profissionais, mais de 1.000 nutricionistas e 1.200 unidades operacionais, do Rio Grande do Sul a Manaus. Nós era líder em todo o mercado brasileiro, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas em todos os outros mercados, nós éramos líderes de mercado. Nosso crescimento também em torno de 20%. Nós tínhamos 12 regionais, 23 estados e 365 cidades. Nós estávamos entre as 500 maiores empresas do Brasil e entre as 150 melhores empresas para trabalhar. Aqui um pouco dos nossos clientes, rapidinho ali. Aí alguns dos nossos clientes, nós tínhamos 1.200 restaurantes, esses são só alguns, pode passar. Mas a gente entendia grupos Votorantim inteiro, Grupo Klabin, Grupo Gerdau, Globo, Grupo Volkswagen, enfim, todas as grandes empresas do Brasil eram nossos clientes. Agora vamos falar um pouquinho, de forma bastante rápida, nós só temos 20 minutos, de como a gente construiu esse sonho. E o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é a visão, missão e valores entendidos, aceitos e praticados.
Nossa empresa foi fundada em 1980. Em 86, nós já tínhamos 30 restaurantes e aí começaram os problemas. Problema de qualidade, problema de perder cliente, problema de rentabilidade. Não era mais como no início, que nem aquele restaurante lindo e maravilhoso da minha família. Não era mais como no início dos meus primeiros restaurantes. Cada gerente queria fazer de um jeito, do seu modo, queria fazer a gestão. Então, nós estávamos bastante perdidos. Essa que era a grande verdade. O que fizemos? No final de semana, nos reunimos e criamos uma cartilha, que nós chamamos de Livro Laranja. Nessa cartilha ficou bem claro qual é a nossa visão, missão e valores, e também ficou claro como é que a gente gostaria de ser reconhecido ou ser visto pelos nossos clientes, por nossos fornecedores, pela comunidade e entre nós próprios profissionais que trabalhamos nela. Bom, gente, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: a partir desse dia, todos os dias, em todos os turnos, em todas as unidades operacionais e em todos os escritórios nossos, existe a hora da cartilha. São 10 minutos todos os dias, onde cada um membro da equipe faz uma reflexão de um valor. Ali, nesses 10 minutos, é colocado os elogios dos clientes, é colocado os problemas dos clientes, é colocado assuntos da equipe e também são colocados assuntos da central. Como, por exemplo, o Hermes hoje está dando uma palestra, todo mundo saberia. Essa hora da cartilha criava um time, um corpo. E numa empresa com 12 regionais em 305 cidades, o que nos manteve unidos foi essa hora da cartilha, e nós nos tornamos uma empresa unida pelos valores. Realmente a gente vê nessas empresas a visão, missão e valores no cartão ou na parede. A nossa estava na parede, eu também estava no cartão, mas isso era vivido todos os dias. As pessoas querem pertencer a um grande projeto. E ali, hoje a gente fala muitas vezes com um profissional de uma empresa, o que faz, o que fabrica, eles não sabem. Na Puras, todo mundo sabia o que era vendido, qual era o custo alimentar, para onde é que nós estávamos indo. Existia um projeto. E assim foi que a gente, vamos dizer assim, fez essa empresa maravilhosa. Por isso que eu digo que os nossos valores eles eram entendidos, aceitos e praticados. Também no final do ano, tinha um encontro, a gente fazia essas reflexões, todas que hoje não vai dar tempo de falar. O segundo ponto, estrutura organizacional simples. Qual é o segredo de ter 1.200 unidades? Nós podíamos ter até 10 mil, na minha visão. É que cada unidade de negócio era uma pequena empresa. Pequena empresa, inclusive, contabilmente. Onde tinha um orçamento, onde tinha as metas e tinha os indicadores muito bem definidos. Todo mundo sabia onde é que tinha que chegar. E essa pequena empresa, então, ela funcionava de uma forma muito bem clara. E todo mundo sabe que os colaboradores nossos, eles pensam que o patrão ganha muito, que o patrão é rico, não é verdade? Qual foi o jeito que a gente fez? Vamos fazer uma gestão de livros abertos. Quando nós abrimos a nossa contabilidade, em cada restaurante todo mundo disse, mas nós ganhamos pouco. E assim nós nos tornamos a empresa do mercado de menor custo e de maior lucro, por consequência. Porque nós trabalhamos com os livros totalmente abertos para todas as nossas equipes, os concorrentes nos chamaram de louco, etc, mas foi uma das coisas que eu estou falando para vocês. O terceiro ponto, excelência em processos. Esse ponto é uma cópia do Falcone, esse triângulo, e eu diria assim para vocês que dentro de uma empresa que tem a nossa, fazer comida é um assunto sério. Se a gente tem um problema, nós vamos dar uma toxifecção para 1.000, 2.000, imagina 1 milhão de refeições dia. Então a gente tem que ter um padrão muito rígido. E o triângulo da gestão é a liderança ativa, conhecimento do processo e método. Vocês já ouviram falar naquele diretor do concorrente, no gerente que é muito bom? Já ouviram falar, né? Aí a gente quer contratar para a nossa empresa. Ele chega na nossa empresa e o resultado não vem. Por que não vem? Porque na nossa empresa não tinha o processo. Mas lá onde é que ele trabalhava, tinha a liderança, tinha o conhecimento do processo e tinha o método que é o PDCA. O método PDCA, é o Falcone que nos ensinou isso. A cada conhecimento tem que ser registrado. E assim tu replica para um restaurante e para os 1.000 restaurantes que nós tínhamos. E esse era o triângulo da nossa gestão com resultados, onde a padronização para nós era tudo, era fundamental. Quando se padroniza, tu tem ganhos de escala, tu ganha qualidade, tu ganha padronização e tu ganha produtividade.
Nossas ISOs todas, 9.001, 14.000, 22.000, 18.000, nós éramos certificados por todas as certificações. Vamos passar para o próximo ponto. Custos. Eficiência em custos. Bom, nós nunca trabalhamos pelo lucro. Nós nunca trabalhamos pelo lucro. Nós entendemos que o lucro era a consequência. Nós sempre nos focamos no custo. E uma empresa vai ter mais lucro se ela tiver os menores custos de produção e os menores custos de estrutura administrativa, que são os custos fixos. E foi ali que a gente se focava, sempre nos custos, e por consequência, né, a gente nos tornamos essa empresa que eu acabei de dizer, com o menor custo do mercado e, por incrível que pareça, o maior lucro. O outro ponto que eu queria falar é a melhoria contínua e inovação. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Sobre custo, só voltando, nós estamos dentro da casa do cliente, tem um contrato. É vendido X, salada, X, bebida, etc. O cliente, no nosso ramo, ele quer um serviço personalizado e quer, vamos dizer assim, que a gente dê mais, mas ele não paga esse serviço personalizado. Ele quer, mas ele não paga. Então, esse produto tem que ter muito cuidado, pelo menos na nossa atividade. Também, em termos de custos, eu acho assim que na nossa empresa, pelo menos, o fornecedor, ele era muito importante. Muito, muito, muito. Nosso tratamento aos fornecedores era excepcional, porque quanto melhor a gente tratava o fornecedor, melhor oferta ele nos dava, melhores produtos, e o ruim ele dava para o nosso concorrente. Melhoria contínua. Vamos falar um pouquinho de... No tempo, em 76, surgiu o PAT. Lá, o trabalhador naquela época não tinha alimento, então era a época da quantidade. Depois de um tempo, entramos numa época da variedade, e depois nós estamos na época, vamos dizer assim, da variedade, da qualidade. E hoje, os restaurantes em geral, o ser humano em geral, nós estamos na época da prevenção e do bem-estar. O que eu devo comer desse alimento ou daquele? Quanto eu posso comer disso, daquilo? Então, nós temos muito na era do bem-estar, da prevenção daquilo que eu posso comer, daquilo que eu não devo comer. Então, hoje, todos os restaurantes, existem muitas assim, programas de educação alimentar, mudanças de hábitos alimentares, e é assim que é o caminho que nós estamos andando. Também lá no passado, vocês se lembram daquele antigo refeitório, todo escuro, aqueles bancos, com aquela opção? Mudou-se com o tempo para o restaurante, e hoje são áreas de convivência. Hoje os restaurantes de empresas são ilhas de atendimento, com várias opções, com comida feita na frente do trabalhador. Então, houve uma evolução muito grande com essa melhoria contínua. Sobre melhoria contínua e inovação, nós temos, o que eu quero assim, o que aconteceu dentro da nossa empresa? Nós não podemos ter medo de copiar. Tudo que tem na Puras foi copiado. E nós copiamos de quem? Das melhores práticas dos nossos próprios clientes. Tudo. Se vocês me perguntarem mesmo, de onde é que tu copiou isso, eu vou dizer para vocês. Nós não inventamos a roda. Nós apenas copiamos e adaptamos a nossa atividade, e a gente conseguiu ser vencedores nesse ramo extremamente difícil. Nós ganhávamos num ramo, talvez no ramo mais difícil que tem, que é fazer comida, que é uma commodity. Entrando um pouquinho na governança, todos nós queremos que a nossa empresa tenha mais valor de mercado. Todos nós precisamos de empréstimos com juros mais baratos. Então, vamos melhorar a governança. Governança nada mais é do que ser confiável a todas as partes interessadas. Quanto mais confiável tu é, mais valor você tem. Assim, nós implantamos o nosso conselho independente, implantamos contabilidades com regras extremamente rígidas, auditoria reconhecida, código de conduta. Vamos falar agora de cliente fidelizado. Eu ainda tenho um tempinho, né? Cliente fidelizado, muito simples, gente. 3 pontos. Relacionamento sincero, a gente ser sincero com o nosso cliente, falar a verdade. Segundo ponto é o básico bem feito. A maioria das empresas não faz o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É ter um ambiente agradável, acolhedor, uma comida quentinha, um lugar gostoso, né, atendido por pessoas agradáveis. Era o básico bem feito. E depois, depois do básico bem feito, vamos inovar. Vamos inovar e vamos criar melhoria contínua. Porque se tu não inova também, o concorrente vai inovar. E aí a gente vai perder esse cliente. Vamos falar um pouquinho do crescimento? Crescimento. A Puras não entrava em clientes que nós não pudéssemos tê-lo para toda a vida.
A gente tinha uma visão na nossa cabeça que quando alguém vinha trabalhar com a gente, nós profissionais, era para toda a vida, nosso cliente e o nosso fornecedor também. Nós éramos muito fiéis a esse tipo de pensamento. E por exemplo, possibilidades de venda eventuais, tipo comida transportada, grandes eventos, ou um grande canteiro, a gente nunca aceitava. Nós só entrava em cliente que a gente pudesse ter uma relação para toda a vida. E nem cliente público também. Nós não tinha nenhum cliente público, só cliente privado, porque no cliente privado também, eles reconheciam o nosso esforço, reconheciam a nossa dedicação. Mesmo esse contrato sendo de 3, 4 ou 10 anos, nós tínhamos nossos clientes tudo de 30, de 29, de 28, de 27. O melhor jeito de crescer é não perder o que tu tem. E o nosso maior vendedor é o nosso cliente que nós tínhamos. Vamos falar um pouquinho agora da responsabilidade social. Esse ponto é bacana, merecia mais tempo, mas a maioria dos empresários imagina que responsabilidade social é custo ou perda de tempo. Eu digo para os senhores que a responsabilidade social é investimento e traz retorno, inclusive financeiro. A Pura se tornou uma empresa rica, praticando a responsabilidade social de verdade. A responsabilidade social só por marketing é um tiro no pé. Porque as primeiras pessoas a falarem bem da tua empresa é quem trabalha contigo. Quem trabalha contigo sabe o que tu está comunicando, se é verdadeiro ou não é. Então, a responsabilidade social, realmente, ela nos torna, vamos dizer assim, uma empresa diferenciada e preferida para o cliente. Eu sempre digo assim, ó, a gente não tem que vender, a gente tem que ser só preferido. Quando tu é preferido, sempre ele te chama para negociar. Agora, se tu não é preferido, não adianta tu dar o preço mais baixo, ele vai chamar o preferido para negociar. Então, não tem que vender, é ser preferido. E, por final, vamos falar então de pessoas. Isso também, imagina 23 mil pessoas, todas espalhadas. O nosso grande diferencial era crescer com as pessoas da casa. Inclusive, de tanto a gente errar nos primeiros 15 anos, nos últimos 15 anos, a gente adotou um slogan que é o seguinte: o pior da casa é o melhor do mercado. E a Pura se transformou numa máquina. Todo mundo, criamos a universidade, criamos um programa de treinadores oficiais e um ensinou o outro. Toda a nossa diretoria, todas as regionais, diretoria corporativa, tudo era um trainee. E quem entrava era na base da pirâmide da nossa empresa. Nós criamos uma empresa com orgulho. Pessoas, por exemplo, com mais de 5 anos não podiam ser demitidas, só com autorização minha. Nós valorizávamos muito nossas pessoas. Eles se tinham importante e valorizado conosco. Então, esse assunto de pessoas, as pessoas da casa amam a empresa. Quando tem desafio, eles sabem onde é que estão as equipes para formar equipes vencedoras. Eles não ficam explicando, nem justificando, e nem explicando. Nosso pessoal não explica, justifica. O de fora não ama a empresa, ele quer empregabilidade. Ele explica e justifica, está sempre dando explicação. E na primeira dificuldade ele pede demissão e vai embora, e a gente fica no pincel. Então, esse é o grande ponto nosso. Crescemos com as pessoas da casa. E aí está o nosso pessoal maravilhoso, e com essa equipe linda foi que a gente cresceu. Muitas pessoas falam em meritocracia, eu fico pensando assim, mas só um pouquinho, meritocracia. Mas quando tem que fazer uma associação, buscam gente de fora? Fica uma coisa assim, mas como assim? As pessoas são importantes? É o nosso patrimônio? Mas daí tem essas grandes demissões. A Puras em 30 anos nunca demitiu. Nunca demitimos. E agora vamos lá vender, o sonho continua? Eu tenho, acho, mais uns 3 minutinhos, né? Eu tinha 4 possibilidades. Eu podia abrir o capital, a empresa estava pronta para abrir o capital. O Itaú BBA já tinha feito uma avaliação, nós tínhamos uma empresa com governança, nós estamos prontos para abrir o capital, mas não era o momento de abertura de mercado. Nós poderíamos ter vendido 51, ter ficado 49, mas eu não queria meus 49 na mão da gestão de, vamos dizer assim, o que vai ser no futuro? A outra era continuar, mas continuar, a Pura precisava de um presidente 24 horas por dia, sábado e domingo. Eu já há muito tempo queria fazer coisas diferentes, eu já queria fazer outras coisas, eu não tinha mais a Pura precisava de um cara diariamente, como eu sempre fui. E eu acho que eu tinha vontade de fazer outras coisas, aquilo estava me incomodando. A minha mulher, que está aqui hoje, eu trouxe ela não sabia onde é que eu dormia. Eu passei 30 anos sem saber onde é que eu dormia, onde é que eu estava. Imagina do Rio Grande do Sul a Manaus.
E eu estava diminuindo o ritmo. E uma empresa que nem a nossa precisa de gente com ritmo. Ritmo. Eles exigem, o cliente quer a tua presença, as equipes querem te ver. Quando tinha problema, eu aparecia, não precisava nem falar do problema, o problema está resolvido, é só te ver. Bastava ver, mas imagina nós em 365 cidades, mais de 1.200 unidades. Sucessão também era uma possibilidade. Eu tenho 3 filhas, mas cada uma gostava de outras atividades, cada uma partiu para outras coisas. Então, também podia fazer a sucessão, mas sempre também é um risco fazer a sucessão. E aí surgiu a oportunidade de vender 100% em 2011. O Brasil estava na moda, a Puras estava no auge. Nunca a gente faturou tanto, com tanto lucro. A proposta foi 30% acima da proposta do Itaú BBA. Nós não vendemos a marca. Eu tenho uma cláusula de não compete de 5 anos, o conhecimento fica. Já passaram 2 anos e meio, parece que foi ontem, né? Então, se eu tiver que olhar para trás, e essa é a melhor resposta, eu faria tudo de novo. Eu fiz muito certo ter vendido, né? E eu estou numa nova fase da minha vida, onde eu me encontro extremamente feliz, dedicado à responsabilidade social, um pouquinho mais à minha família, que eu dava pouco, e a novos negócios bem interessantes. Então, queria agradecer a atenção de vocês, e essa é um pouco da minha história, tá? Obrigado. Bem, chegaram a me sugerir para preparar antes algumas questões para os 2 expositores e informar os 2 expositores sobre as questões que eu faria, mas eu disse que não faria isso, que eu faria perguntas a queima-roupa, porque os 2 expositores são bons demais para precisarem de preparação prévia para as perguntas. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer tem um sentido histórico. Nós estamos, nesse ano, celebrando 20 anos do Plano Real no Brasil. As 2 empresas que estão aqui representadas, elas atravessaram esse período. O Grupo Puras nasceu em 1980, o Magazine Luiza nasceu em 1957, e a Luiza assumiu a direção depois. Ela entrou na sociedade em 76 e assumiu alguns anos depois. Então, esses 2 grupos são testemunhas, né, de todo esse período que o Brasil viveu, que pode ser dividido em 2 fases, antes e depois da estabilização da moeda. Então, eu queria, de cada um testemunho do que significou a estabilização da moeda, aquele momento, no negócio e no planejamento do Magazine Luiza e do Grupo Puras. Começa a Luiza. Eu fui criada num ambiente, eu sou filha única e sobrinha única, e eu tive a sorte de ter 2 mães fortes assim. A minha tia nunca teve crise para ela. Então, ela falava assim, olha, alguém queria vender uma rede, ela falava, marca um almoço para mim, não existia não para ela. Então, ela não pensava pobre, ela pensava rico e agia conforme o bolso dela. Então, assim, eu enfrentei muitas crises, realmente. Nós tivemos mais de 20 moedas, mais de não sei quantos planos, e o Hermes também enfrentou. Mas eu nunca vi essa palavra, sempre foi oportunidade. O que era duro é que você, na sexta-feira, mudava a moeda, você tinha que mexer com tudo, você fazia tabela de preço todo o tempo. Então, a moeda para nós, a moeda para o Brasil, foi um marco a estabilização da moeda. Sem ela, o país não teria chegado onde chegou. Então, para mim, agora, o que eu mais trabalhei depois da estabilização da moeda foi que você vive de paradigma. Você estava acostumado tanto a passar a sua incompetência, como o Hermes falou, para o custo, e o custo é muito sério, que eu fiquei 2 anos, 3 anos dizendo para a nossa equipe, gente, não existe inflação mais, nós temos que aprender a trabalhar com isso. Então, o que mais me ensinou, primeiro, foi a alegria como brasileira de estabilizar. E quando eu digo que só atendimento e inovação vai ser commodity, vai ser diferença, porque o resto virou commodity, inclusive preço e qualidade de serviço. Principalmente a minha filha tem cozinha, eu sei o tanto que é difícil para mexer com isso, ela tem um restaurante, então, qualidade de atendimento é commodity. E preço agora, com a estabilidade de moeda, também, e as indústrias, falam, vocês são muito grandes e tal. Ninguém quer ficar, eu sou apaixonada pelo pequeno e microempresário, eu sou do Sebrae há mais de 20 anos, eu sou voluntária, minha missão de vida é ajudar o pequeno e o micro, porque eu acho que é dele que sai
o emprego no país. Nos grandes países é PPP, pense primeiro na pequena. Eu estou agora ajudando num grupo, tive com o ministro Afif a semana passada, para poder, nós estamos com um grupo de mulheres ajudando, eu tenho horror dessa morte súbita, com 3.600 e pouco,